Pronto, gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o vídeo. Você é aluno que está querendo dar uma revisada, o professor que está querendo dar uma olhada antes no conteúdo, dar uma estudada. Hoje a gente vai trabalhar a habilidade 07MA27 do sétimo ano. A gente vai construir um pouquinho de teoria para poder mostrar umas duas questõezinhas de ladrilhamento. Você que é aluno e tá dando aquela revisada antes da prova, pegar as fórmulas, pegar o bizu, pegar a manha, é aqui mesmo. Bora lá. Ângulos de um polígono. A gente vai começar falando o que é um polígono e a gente vai definir um polígono como uma figura geométrica formada por uma linha poligonal fechada e simples. Ou seja, é uma linha poligonal fechada e simples. Ela não faz isso e ela não fica aberta. Ela não faz isso, certo? Ela não tem essas curvas, ela não se trisca assim, continua, que a gente chama de autointerseção. E ela também é fechada, ou seja, não acontece situações desse tipo. Pro que vem a seguir, a gente vai classificar os polígonos em relação aos ângulos. Triângulo, quadrilátero, pentágono, certo? Quanto os ângulos e quanto a quantidade de lados também. Porque quadrilátero são 4 lados, pentágono são 5 lados. Mas a quantidade de lados também diz a quantidade de ângulos. Um quadrilátero, mesmo ele sendo todo torto, não sendo um quadrado como a gente conhece, ele é um quadrilátero. E ele tem 1, 2, 3, 4 ângulos e 4 lados também. O triângulo não é trilátero, ele é triângulo. O quadrilátero para frente, cada um tem seu nome, certo? Quadrilátero, pentágono, 5 lados. Então vamos lá. O que é um ângulo interno e um ângulo externo? Ângulo interno, como já eu botei aqui nessa figura pela letra maiúscula, como o nome já diz, ele é um ângulo que está para dentro do polígono. Você pode ver que um ângulo é definido a partir de duas semirretas. Só que vou botar bem aqui um ponto. E aí eu vou pegar essa semirreta e essa semirreta. Ela forma um ângulo, certo? Esse ângulo aqui interno, ele é o asão. E se eu prolongar uma delas, ela vai formar outro ângulo com essa segunda. Eu vou chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2. Se eu prolongar 1, ela forma outro ângulo com 2, que é o ângulo azinho. O ângulo asão a gente vai chamar de interno. E o ângulo azinho vou chamar de externo. Simplesmente por quê? Porque um está dentro e outro está fora do polígono. É bem simples. E para cada ângulo interno, eu tenho um externo correspondente, certo? O que é correspondente? É ligado a ele, amarrado. Aqui no nosso desenho, a letra maiúscula é o interno e para toda letra maiúscula tem uma letrinha minúscula. Qual é a relação que existe entre elas duas? Vocês lembram o que é um ângulo raso? Um ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Um ângulo perpendicular, ele é um ângulo de 90 graus. E um ângulo raso, porque aqui, ó, é como se eu pegasse os ponteiros do relógio e eles fossem se distanciando. Eu andei metade do caminho, eu andei 90. Se eu andar mais metade, eu ando 180. Então, um ângulo raso, ele é um ângulo formado por uma linha reta. Então, se vocês olharem esse prolongamento bem aqui do 1, ó, e se tu olhar aqui daqui até aqui é um ângulo raso, porque é a mesma reta. Eu tô saindo do 1 e andando pro próprio 1. Então eu tenho que a soma desses dois ângulos é um ângulo desse tipo. Então, nada mais justo do que considerar essa forma. Para todo polígono isso aqui acontece. Um ângulo interno mais um ângulo externo é igual a 180 graus. Vou fazer um desenho de um triângulo aqui. Bem feio. Mas é só para ilustrar. Se eu chamar esse ângulozinho aqui de A e esse ângulozinho aqui de B, A mais B
é 180. Não importa quanto é o A, não importa quanto é o B, você sabe que a soma dele é 180. Então, é isso. Ângulo interno e seu ângulo externo correspondente é 180. Ah, professor, mas se eu pegar esse ângulo externo bem aqui e chamar de C, eu posso dizer que A mais C é 180? Pode não. Você pode dizer que C mais D é 180. Você não pode afirmar nada de um ângulo que não é correspondente, que não é o que está do ladinho, certo? Então, vamos prosseguir. Falei da relação entre ângulo interno e ângulo externo. Agora a gente vai falar da soma dos ângulos internos. Primeiro, a gente vai decretar uma coisa aqui. A gente vai decretar que um triângulo tem sempre 180 graus. Vocês conhecem um triângulo chamado equilátero? Se ele é equilátero, todos os lados dele são iguais. Consequentemente, todos os ângulos dele são iguais e tem 60 graus. 60 vezes 3 é 180, certo? Então, um triângulo sempre tem 180 graus, beleza? Você tem que começar por aí, tem que começar de algum lugar, né? Então a gente começa do triângulo. Triângulo 180. E aí a gente vê o seguinte, que todo polígono, seja um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, um octágono, um octógono, todos eles eu posso meio que quebrar ele como triângulos. Por exemplo, eu vou pegar um quadrado, que é um quadrilátero regular. Se eu quebrar ele bem aqui assim, ó, na diagonal, pá, eu tenho o triângulo 1 e o triângulo 2. Qual é a soma interna dos ângulos de um triângulo? É 180. Então aqui eu tenho 180 e aqui eu tenho 180. Então é direto pensar que 180 mais 180 é a soma dos ângulos do quadrado. E é exatamente isso. O que a gente vai ter mais para frente é, aqui ó, eu tenho 2 triângulos, então aqui vai ser 2 vezes o 180. Aqui eu tenho 2, 3 triângulos, vai ser 3 vezes o 180. 2, 3, 4 triângulos, vai ser 4 vezes o 180. Ah, professor, mas para todo polígono que eu ver na questão, eu vou ter que quebrar ele em triângulo para poder depois descobrir quanto é. Não, existe uma fórmula para isso. E é para isso que a gente está aqui. Um polígono qualquer, para descobrirmos a soma de seus ângulos internos, a gente vai usar essa fórmula. Essa fórmula depende da quantidade de ângulos que o polígono possui. Só que veja, o ângulo, a quantidade de ângulos e a quantidade de lados são sempre iguais. Se eu tenho 3 ângulos, eu tenho 3 lados. Então a quantidade de ângulos é a mesma quantidade de lados. E a fórmula é essa: SI, soma dos ângulos internos, é igual a n menos 2 vezes 180. Ah, professor, a minha questão é um pentágono, eu não sei quebrar ele em triângulos. Você vem para a fórmula. Um pentágono tem 5 lados, então você faz 5 menos 2 vezes 180. Vai 3 vezes 180. E aí que dá... Ah, professor, não sei fazer de cabeça. Vamos fazer aqui no cantinho. 4, 2, 540. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540. Beleza? Você vai sempre usar essa fórmula quando for falar de soma dos ângulos internos de um polígono. Não importa se o polígono... Ah, professor, o polígono não é regular. Não importa. O polígono tem 40 lados. Não importa. Você vai usar essa fórmula aqui. E, por exemplo, professor, eu tenho um polígono que eu não sei o nome. Mas eu contei os lados dele aqui e ele tem 13 lados. Como é o nome? Eu não sei. Mas você sabe que se ele tem 13 lados, ele tem 13 ângulos. Então você vai vir pra cá, botar o 13, certo? Mesmo que você não saiba o nome, você conta os ladinhos. E o tanto de lado tem que ser o tanto de ângulo. Você pode contar o tanto de ângulo também. É o que for mais fácil lá na hora. Como a gente já falou de soma dos ângulos internos, a gente pode falar também da soma dos ângulos externos. Agora, a soma dos ângulos externos é muito mais fácil. Por quê? Porque a soma dos ângulos externos, deixa eu voltar aqui, é eu somar todas as letras minúsculas, né? Todos esses ângulos roxos aqui. E
aqui é decretado também. A soma de todos os ângulos externos é sempre 360. Ah, professor, se for um triângulo, 360. Se for um pentágono, 360. Se for um polígono de 20 lados, 360. Então você vai sempre usar isso aqui. Ah, professor, mas por quê? Porque aqui, se você parar para pegar, por exemplo, eu vou recortar, vou fazer um recorte. Vou recortar assim. E aí eu botar esses ângulos azuis um do lado do outro, eu vou ter os 180 lá do triângulo. Se eu botar esses ângulos roxos um do lado do outro, eu vou ter um círculo completo, um 360. E isso sempre vai acontecer para todos os polígonos, certo? E é isso. Soma dos ângulos externos, sempre SE, soma dos ângulos externos, sempre 360. Não importa o tamanho ou a quantidade de lados do polígono. Vamos lá. O que é um polígono regular? As questões, grande maioria das vezes, a gente só trabalha com polígono regular. Professor, mas por quê? É porque os polígonos regulares eles são mais bonitos, eles são mais legais, eles são regulares, né? Tá no nome. Eles são especiais porque todos os ângulos são iguais e todos os lados são iguais. Então, se eu falar para ti um quadrado, um quadrilátero regular, é um quadrado. Ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, de 90 graus. Se eu falar para ti de um triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Se eu falar para ti de um pentágono regular, ele tem todos os ângulos iguais e todos os lados iguais. Aqui no desenho não ficou não. Mais ou menos assim. Eita, professor ruim de desenho, hein? Enfim, eu não vou conseguir desenhar aqui tão cedo. Pronto, consegui um hexágono. Esses ângulos são sempre iguais. E os lados também. Os exemplos mais conhecidos, pentágono, hexágono, triângulo equilátero e quadrado. E nesses polígonos regulares, além da gente conseguir calcular a soma dos ângulos internos dele, a gente consegue calcular quanto vale cada ângulo externo e cada ângulo interno. Consequentemente, cada ângulo externo também, usando aquela primeira forma que a gente viu aqui na aula. Mas, vamos lá, como é que é feito isso? Como é que eu calculo o ângulo interno? Veja aqui se meu quadrado, ele tem... Primeiro, vamos lá. Vamos para o quadrado. Quanto é o SI do quadrado? Com o N é 4. Menos 2 vezes 180. Aqui eu vou ficar com 360 a resposta. Só que eu tenho 4 ângulos de mesmo tamanho e a soma deles é 360. Então, se a gente for olhar, se a gente botar o nomezinho de x para o ângulo, a gente tem 4x igual a 360. Quando a gente dividir os dois lados aqui por 4, vai ficar que x é 90. Por isso que cada ângulo do quadrado ele é de 90 graus, certo? Ah, professor, vai ser sempre assim? Vai. Mas você não vai dividir sempre por 4. Você vai dividir pela quantidade de lados. Por exemplo, o número de lados do polígono regular é 3. A soma dos ângulos internos dele é 180. Quanto é a medida de cada ângulo interno? 180 dividido por 3, 60. Se ele tiver 4 ângulos, 4 lados, 360 dividido por 4. Se ele tiver 5, 540 dividido por 5, certo? Então, o ângulo interno de um polígono regular, ele é o SI dividido por N, certo? Ah, professor, e o ângulo externo? Você faz essa conta e bota naquela fórmula de AI mais AE igual a 180, certo? Que está feito bem aqui também. Se você quiser dar uma olhadinha melhor, você pausa o vídeo e dá uma anotada. Então, essas são as fórmulas que a gente descobriu hoje. Ângulo interno, soma dos ângulos externos, soma dos ângulos internos e a relação entre ângulo externo e ângulo interno. A gente já tem todas as armas necessárias para ir para as questões. A gente tem 2 questões aqui hoje, sobre ladrilhamento. Ângelo começou a fazer um ladrilhamento usando os modelos de quadrado de octógonos. Octógonos 8 lados, hein? Veja. Pronto. No ladrilhamento feito por Ângelo foi marcado um ponto. Qual é a soma de todos os ângulos que estão ao redor deste ponto? Aí vamos lá. A soma é esse ângulo
mais esse ângulo, mais esse ângulo. A gente já sabe que cada ângulo interno do quadrado é 90, então a parte a gente já tem. Agora basta a gente calcular quanto vale um ângulo interno de um octógono. Octógono, polígono de 12 lados. Então vamos lá, de 8 lados, desculpa. Então vamos lá, calculo SI para n igual a 8. Vou botar a fórmula. E aí para o octógono fica SI é igual a 8 menos 2 vezes 180. 6 vezes 180. Vamos fazer a continha aqui. 180 vezes 6. 0, 48, vai 4, 1080. 1080. Só que eu quero saber o valor de cada ângulo. Então a gente vai pro AI. AI é SI dividido por N. 1080 dividido por 8. Também não sei quanto é, vamos fazer a conta. 1080 dividido por 8. Dá 1. 10 menos 8, 2. Baixo 8. Dá 3. 24. Baixo 0. Dá 5. 0. Então, o valor do AI é 135. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o ponto. O ponto ele é um ângulo do octógono, outro ângulo do octógono e um ângulo do quadrado. Então, é 90 mais 135 mais 135. Então, a resposta é 90 mais 135 mais 135. E aí, vai dar quanto? 135. Dá 270. 270 mais 90. 360. 360 graus. Pronto, morreu. Fácil é fácil. Para outra. Foi feito um ladrilhamento em uma certa calçada usando apenas pentágonos regulares. Pentágonos regulares. Aí, que eu tava tentando desenhar e não tava conseguindo. É isso aqui. E em determinado momento ocorreu a situação abaixo. Qual o valor do ângulo em questão? Pronto. Ele começou a fazer o ladrilhamento da calçada e chegou em determinado momento que não encaixou mais. Aí ele quer saber quanto é esse ângulo aqui, certo? Como é que a gente vai determinar esse ângulo, certo? Eu vou vir bem aqui. Bem aqui eu tenho esse, mais esse, mais esse, mais esse aqui, igual a 360, que é uma volta completa. A gente acabou de ver aqui que todo ponto, se eu pegar a soma de todos os ângulos ao redor dele, é 360, certo? Então o que a gente vai fazer é, eu vou chamar isso aqui de AI. A gente vai fazer 3 vezes o AI mais o θ igual a 360. Mas quanto é o AI? Vamos descobrir. Quanto é o SI pro pentágono? Vamos lá, fórmula. 5 menos 2 vezes 180. A gente já acabou de fazer essa conta. Certo? E o AI é o 540 dividido por 5, que dá 108. Professor, mas você é bom de conta. Tá bem aqui. Certo? Pronto, agora vamos lá. Para descobrir quanto é o θ lá. É 3 vezes o 108 mais θ igual a 360, que a gente descobriu na questão anterior, que se eu pegar um ponto, a soma de todos os ângulos ao redor desse ponto é 360. 108 vezes 3. 24. 324. 324 mais o θ igual a 360. Eu vou jogar para lá, subtraindo. Tenho que θ é 360 menos 324, que dá 36. Pronto. Acabou-se. Acabou-se que era doce. 36 tá certo, né? Pronto, é com isso. Mais questão, eu espero que 36 graus. Nunca esqueça a unidade.
com essa questão que eu me despeço e obrigado aí pela atenção de todos.